1h20 agora, pelo horário de Brasília. Um ótimo sábado para você. Eu sou Tabata Ponte e te atualizo com as principais notícias deste dia 27 de dezembro. E a gente abre já com o destaque nacional deste sábado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão domiciliar de Felipe Martins. O ex-assessor de Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo a 21 anos em julgamento do núcleo 2 da tentativa de golpe. Agentes da Polícia Federal foram à casa do ex-assessor internacional do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, em Ponta Grossa, no Paraná. A defesa do suspeito afirmou que os policiais federais foram cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que teria decretado a prisão domiciliar de Felipe Martins. Em uma rede social, o defensor de Felipe Martins classificou como absurda a medida contra o ex-assessor de Bolsonaro e afirmou que a defesa vai recorrer. A ida de policiais federais à casa de Felipe Martins acontece um dia após a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, no Paraguai, enquanto ele tentava fugir com documentos falsos para El Salvador. O ex-assessor foi condenado a 21 anos em julgamento do Núcleo 2 da trama golpista, acusado pela Procuradoria-Geral da República de gerenciar ações da organização criminosa, que buscava manter Bolsonaro no poder. O grupo é acusado de articular as principais iniciativas da trama golpista. Segundo a denúncia, eles elaboraram a minuta do golpe, planejaram o bloqueio de rodovias pela PRF nas eleições de 2022 e fizeram o Plano Punhal Verde-Amarelo, que previa o assassinato de autoridades. E apesar de condenado no julgamento da trama golpista, Martins ainda aguarda a análise de recursos. Por isso, a pena em regime fechado ainda não é cumprida. Além do mandado contra Felipe Martins, a Polícia Federal cumpre ainda outros 9 mandados de prisão domiciliar contra condenados pela tentativa de golpe. A ordem judicial veio após a tentativa de fuga de Silvinei Vasquez. No total, a Polícia Federal cumpre neste sábado 10 mandados de prisão domiciliar contra condenados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por tentativa de golpe de Estado. As medidas foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois que o ex-diretor da PRF foi preso no Paraguai, enquanto tentava fugir para El Salvador. Os alvos terão de usar tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras medidas restritivas, como proibição do uso de redes sociais, contato com outros investigados, entrega de passaportes e proibição de recebimento de visitas. O ministro também determinou a suspensão dos documentos de porte de arma de fogo. De acordo com a PF, as ordens judiciais estão sendo cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal, com apoio do Exército Brasileiro em parte das ações. Entre os alvos das ordens de prisões domiciliares estão o Major da Reserva do Exército, Ângelo De Nicoli, os coronéis do Exército Bernardo Romão Correia Neto e Fabrício Moreira de Bastos, o subtenente do Exército Giancarlo Rodrigues, os tenentes-coronéis do Exército Guilherme Marques Almeida e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, além do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, passou essa noite na sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná. Ele foi preso ontem no Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador com documentos falsos e foi expulso do país. Silvinei deve ser transferido ainda hoje para Brasília. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 24 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado, Silvinei foi entregue às autoridades brasileiras na fronteira. A prisão aconteceu no Aeroporto Internacional, em Assunção, de onde ele foi levado de carro pela polícia paraguaia até Cidade do Leste, algemado e com um capuz. Silvinei foi entregue à Polícia Federal Brasileira na fronteira. Segundo o STF, em 2022,
Ele atuou para monitorar autoridades e dificultar a votação de eleitores, especialmente no Nordeste. Ao se preparar para fugir do Brasil, o ex-PRF rompeu a tornozeleira e foi detido no Paraguai, ao tentar embarcar para El Salvador, com documentos falsos. Ele usou a identidade de Júlio Eduardo e chegou a apresentar à polícia paraguaia uma declaração em que afirmava que tinha câncer na cabeça e não podia falar. O Departamento de Migrações do Paraguai informou que, durante o comparativo de fotos, numeração e impressões digitais, confirmou-se que Silvinei não era a mesma pessoa apresentada no documento. Com isso, ele foi expulso do Paraguai e levado ao Brasil por não declarar sua entrada no país. Além de ter ingressado de maneira irregular, ele também tentou usar uma identidade que não lhe correspondia, ou seja, são duas causas previstas na lei migratória para a expulsão do país vizinho. Vamos mudar agora de assunto e falar do nosso dia a dia, de finanças. Eu sei que muitas vezes é um assunto chato, ainda mais se tratando de final de ano. Todo mundo quer aproveitar com a família, trocar presentes, né? Ainda dá tempo, quem não comprou, quem não viu um amigo ou um familiar, até o finzinho do ano, até o comecinho do ano ainda tem muita comemoração, mas olha, a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Sobre as nossas contas. Quem pensou, por exemplo, quem já gastou todo o dinheiro do 13º para fazer as compras de Natal, de final de ano, pode começar 2026 com uma dor de cabeça financeira. Isso conforme, as tradicionais despesas de começo de ano que começaram já a chegar. IPTU, IPVA, mensalidades escolares, férias e por aí vai. Sobre esse assunto, vamos falar agora ao vivo com a Ana Rosa Vilches, é doutora em Educação Financeira e diretora de projetos da DSOP. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uma boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Tabata. É um imenso prazer estarmos aqui juntas no dia de hoje, falando um pouquinho sobre a importância do cuidado com os recursos financeiros, não só no ano de 2026, mas nos próximos anos que virão também. Pois é. Doutora, a gente tem acompanhado, no caso, os dados, as taxas de desemprego, é a menor da série histórica. Nisso, a gente vê o quê? O movimento no comércio, as pessoas estão com dinheiro no bolso, então elas acabam gastando mais, comprando roupas, presentes, para ceia de Natal, de Ano Novo, viajando, enfim, a economia fica mais movimentada neste período mesmo. Só que aí tem aquelas pessoas que acabam, extrapolando, não planejam, vão gastando e aí, seja o que Deus quiser. Em janeiro a gente vai ser surpreendido ali com a conta de cartão de crédito. Tem muitas vezes aquelas pessoas até, mas eu gastei tudo isso? Gastou, você que não lembrava, você que não colocou ali na ponta do lápis, e aí começa a ficar com o nome sujo. Fica inadimplente, não sabe como pagar e só vai vindo juros, juros, juros e fica aquela bola de neve, né, doutora? E aí, vamos começar falando então, para quem gastou demais esse final de ano, doutora, como entrar no próximo ano, em 2026, tentar colocar as contas em dia e aí entrar no azul. Será que é possível? Sem dúvida nenhuma, tá? É possível. E assim, vamos juntos entrar 2026 de uma forma diferente, ok? O que é possível ser feito? Primeiro, vamos fazer um diagnóstico, ok? O que eu gastei? Como estão as minhas contas? Ok? Eu preciso entender isso. Se possível, sentar e analisar tudo isso. É claro que um diagnóstico das contas não é possível ser feito de hoje para amanhã, né? Há coisas que vão vir ainda. Então, vamos parar agora, até 31, e falar, bom, deixa eu ver aqui o que eu tenho, o que aconteceu, porque é passado, eu não tenho como mudar, E como vai acontecer 2026 e o que eu tenho também de 2026.
A partir desse momento, né, uma reunião familiar, claro, para se identificar o que nós queremos enquanto família para 2026. Quais são os nossos propósitos, quais são os nossos sonhos, o que precisamos e queremos realizar? Por quê? Tabata, ninguém vai reduzir consumo se não tiver motivos. O motivo é o endividamento, mas nós temos um modelo mental de consumir, de entender o seguinte: quando eu compro algo de R$ 500 e divido em 10 vezes, eu não estou gastando R$ 500, eu estou gastando R$ 50. E isso é um modelo que foi colocado para nós, mas na verdade não é assim. Se eu fiz uma compra de R$ 500 em 10 vezes, ok? Eu gastei 500, eu não gastei 50. Então, em princípio, é isso. E eu estou comprometendo, né, o meu salário dos meses seguintes. O que aconteceu agora no final do ano? Veio uma demanda maior de valores, um valor extra. E o que eu faço com esse dinheiro, né? Poxa, tivemos festas de Natal, presentes de Natal, muitos tiraram férias, né, nesta época. Eu moro em São Paulo, a gente viu como São Paulo está fácil, né, Tabata, da gente caminhar, porque sabemos que muitos, né, foram viajar. Não tem nada errado nisso, desde que planejado. Como a grande maioria não se planejou, vai acontecer exatamente o que você falou, né? Um endividamento muito grande. Então, vamos lá. Avaliar, né, o que aconteceu já, avaliar o que tem para acontecer e, junto com a família, o que é possível reduzir. Janeiro, fevereiro, março, que teremos contas a mais, advindas, né? Primeiro, dos gastos do final do ano e segundo, das próprias contas, né? IPVA, IPTU e também, muitas vezes, né, escola de criança, uniforme. Então, onde é possível eu reduzir, ok? Para estabelecer uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Não peguem mais valores extra. O que quer dizer isso? Empréstimos. Procure se organizar fora dos empréstimos, tá? Nós estamos aí com mais de 74 milhões de pessoas inadimplentes por conta da não organização financeira. E a grande indicação é: vamos aprender, vamos nos educar financeiramente, né? Vamos procurar como fazer isso. Fazer um diagnóstico, colocar os sonhos em primeiro lugar, tirar valores primeiro para esses sonhos que eu quero organizar, eu quero que aconteça em 2026, né? E depois eu gastar é o primeiro. Entendendo, né, a grande importância de eu me organizar não só para 2026, mas 2026, 27, 28 e para a minha longevidade também. Já desde agora, né, doutora? Não esperar virar o ano, chegar na inadimplência, porque aí realmente é complicado, é uma baita dor de cabeça. A gente sabe que as dívidas, elas mexem também com a saúde mental. Então, olha só, além do endividamento, tirar as suas noites de sono, deixar você preocupado, a pessoa ainda pode ficar doente. Ela pode acabar desencadeando transtornos, né, como ansiedade, depressão. Está ligado tudo isso ao endividamento. Então, a dívida que você tinha, ela pode aumentar por conta da sua saúde. E aí vai demandar o quê? Uma atenção especial nessa área que você não estava prevendo. Tudo por conta da falta de planejamento financeiro. A senhora concorda comigo? Exatamente, entendendo que a saúde financeira é o alicerce para as demais. Você falou saúde mental, mas nós temos a saúde familiar, Tabata, né? Muitas pessoas, muitos casais, né, o motivo do divórcio primeiro foi a falta de dinheiro. Com isso, as crianças frutos desse casal também são prejudicadas. Além disso, a saúde física, como você mesma disse, né? Começa a ter estresse, né, depressão, e isso interfere na saúde física.
questões cardíacas, tá? Levam, tá? Aumento de pressão. Então, tudo isso são preocupações. Saúde social. As pessoas que não são saudáveis financeiramente, que procuram não se envolver porque não tem como pagar, de repente sair, fazer um passeio com alguém, com uma família, com um amigo, na hora de pagar está meio complicado, então também não sai. Então, ela alicerça tudo. Se eu cuidar da saúde financeira, as demais também estarão cuidadas. E também, né, eu tenho aí uma prevenção do futuro. Então, o que fazer para que isso aconteça? Principalmente, tá? Entender, nós temos ainda mais uma festa que vai acontecer, ela será maravilhosa. Todos nós sabemos que final do ano é motivo e momento de reflexão, mas não é reflexão somente para eu entender o que está acontecendo e não ter a ação, é reflexão. Então, reflexo da ação. Então, agora, o que eu vou pensar é um reflexo do que já aconteceu, mas eu preciso entender que não dá mais para ficar sempre nessa toada, tá? Eu saio do endividamento, de repente, em dezembro, porque veio meu 13º, porque veio minhas férias, mas eu começo com um novo endividamento em janeiro, fevereiro e vou, assim, me arrastando até o final do ano, isso quando eu não estou cada vez mais endividado. É momento de parar, vamos fazer esse combinado, Tabata, com todo mundo que está nos assistindo. Vamos parar, analisar. Não tem problema que já aconteceu. Já aconteceu. Então, agora, como eu mudo? Há uma necessidade, Tabata, de toda a população brasileira mudar o seu jeito de cuidar dos recursos financeiros. E isso não significa eu parar de comprar. Não. É comprar com consciência. E você comentou, né, sobre mais dinheiro, mais economia, mais emprego, sensacional. Só que nós temos aí, tá, um diferencial este ano que não tínhamos nos anos anteriores, que era a possibilidade de um empréstimo consignado do trabalhador para todo mundo que tem a carteira de registro, ou CLT, ok? Então, todo mundo pode entrar e pegar esse empréstimo, mas e depois? Os juros, né? Então, eu não posso contar com dinheiro extra. Agora teremos, começo do ano, escola, tá? Material escolar. Como eu comprar isso, né? É tudo com organização, planejamento e diagnóstico, ok? Para entender as minhas necessidades e se realmente eu preciso ou não. Agora, estou na praia, tá? Estou no interior, fui para uma chácara. Como que eu vou usar meu dinheiro nesse momento de férias junto com a família? Já faça essa análise. Cuidado para que não aconteça um endividamento ainda maior do que você já fez para o Natal. Doutora, eu queria entrar num ponto agora, antes da gente encerrar, relacionado a apostas online. A gente sabe que, infelizmente, milhões de brasileiros estão endividados ainda mais com isso. Já não bastava cartão de crédito, né, ser aí o líder no ranking de endividamento, né, na modalidade de endividamento do brasileiro, agora por cima apostas, né, as chamadas bets. E muitas pessoas estão realmente apostando que vão ganhar, que vão mudar de vida. É só um joguinho, é só uma vez, é um dinheirinho extra. Qual o problema de entrar nesse vício? Né? Porque uma vez que a pessoa entrou, a gente está vendo o número de pessoas que estão viciadas em jogos online e estão ficando endividadas. Assim, ainda que fossem, tá, um endividamento possível, a gente até falaria, mas essas pessoas estão ficando super endividadas, tá? E é um endividamento, um exemplo, tá? Nós temos, tá, uma atividade dentro da nossa empresa chamada terapia financeira. É uma atividade que você conversa, né, com famílias ou com a pessoa individualmente, para que ela entenda o processo do cuidado com o recurso. Estamos sendo chamados, tá, por empresas exatamente, Tabata, por conta disso, por conta de pessoas que ganham R$3.000, terem dívida de 110 mil,
em jogos, em bets. E é um vício tremendo. Então, para aqueles que, de repente, jogam, eventualmente, parem de jogar. Infelizmente, não há enriquecimento imediato, não dá. Você pode sim guardar o seu 1 milhão, pode, mas Ana, eu sou assalariado, ok? Tenha paciência. Hoje você é assalariado. Se você estudar, se você for atrás de conhecimento, você vai subir nessa escala de empreender a vida, trazendo mais recursos e podendo realizar os seus sonhos exatamente com sustentabilidade. Os jogos, tá, te levam a um vício tremendo e você não percebe. Joga 10 agora, daqui a pouco 20, ganhei 10, jogo 30, ganhei 20, jogo 70 e assim vai acontecendo. Eu já vi e ouvi, né, aqueles que nós trabalhamos terapia dizendo o seguinte: quando você para 3, 4, 5 dias de jogar, o próprio sistema, tá, te chama e te dá um valor para você voltar a jogar. É absurdo isso, absurdo, tá? Então, pense que o maior jogo é o jogo da sua vida. É o que você quer hoje, amanhã e depois, para você e para sua família. Se você está dentro desse processo, se está numa questão muito grande, tá? Já não consegue, procure ajuda. Procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de um terapeuta, ok? A felicidade não está nisso, a felicidade está na nossa vida tranquila junto com a nossa família, né? Construindo a nossa vida junto a ela. Há condição, sim, de você ter 1 milhão em 10 anos, em 15 anos, mas de imediato, a grande probabilidade é de você dever muito mais do que isso. Então, cuidado, saia disso. Não atenda, tá, as pessoas, porque é um pouco aqui, um pouco... Não, é um dinheiro que está indo e não volta mais, ok? Parem com isso. Eu sei, Tabata, que é muito difícil, tá? A gente tem muitos casos, isso começou já há 4 anos atrás. Ainda bem que nós estamos conseguindo tirar essas pessoas, tá, deste vício, em alguns momentos, não somente sozinhos, mas com ajuda, né, até, né, para você ter uma ideia, de outros profissionais, que essa ansiedade, essa questão do jogo, há necessidade, às vezes, também de um medicamento, de um profissional, né, da ajuda desse profissional e de aprender como cuidar do seu recurso financeiro. Então, são 2 coisas super importantes que precisamos fazer, Tabata, e eu peço aqui para vocês essa excelente emissora que sempre está conosco, né, nos dando a oportunidade de levarmos conhecimento para a população, que as pessoas precisam aprender a cuidar do dinheiro, tá? Ah, mas eu ganho pouco. O pouco ou muito não é quanto se ganha, é o que se faz com que se ganhe. Se nós olharmos ao nosso redor, nós temos pessoas que ganham a mesma coisa que nós, estão muito melhores. Okay? Por quê? Porque aprenderam a cuidar do recurso. Eu não aprendi, então eu vou em busca desse conhecimento. Hoje existem graduações, cursos, pós-graduações, mestrado, doutorado em educação financeira. Okay? Então, vai em busca. Primeiro, que é uma nova profissão, uma profissão nova que está acontecendo aí, né? E segundo, que é conhecimento para a sua vida, sabe? É de suma importância que essa educação financeira tenha metodologia, tenha um jeito, tá? Que é esse que eu estou falando para vocês. O diagnosticar, o identificar o que você quer e as suas prioridades, que são os nossos sonhos, fazer um orçamento com planejamento para isso, tirando os sonhos em primeiro lugar, né? A nossa longevidade, tá, Bate? Eu sei que aqui não é o momento, tá? Mas precisamos pensar que a população brasileira está envelhecendo. Sim. Logo teremos mais jovens há mais tempo, que é como nós chamamos, né? 60 mais, 65 mais, do que 18 menos. E vamos viver mais, precisamos cuidar, porque a aposentadoria de hoje não dará para viver até 100 anos.
ok? Então, vamos entender isso e cuidar mais dos nossos recursos, né? E a minha grande orientação aconteceu comigo, tá? E eu quero que aconteça com todos vocês também. Doutora, olha, muito obrigada, viu, pela aula, porque foi uma grande aula aqui, falar sobre esse assunto. É para o nosso bem-estar, né? É para o nosso futuro, o futuro da nossa família. E, aliás, o futuro é agora, né? Não adianta ficar endividado aí, vivendo uma vida toda atrapalhada, no vermelho. Ninguém merece passar por isso. Doutora, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, tratar de finanças, de educação financeira aqui no nosso plantão de sábado. Um ótimo final de semana para você e a gente se vê numa próxima oportunidade em 2026 agora. Um feliz ano novo. Se Deus quiser, um feliz ano novo para você, para todos vocês que estão nos assistindo e que entrem esse ano, tá? Pensando de que forma vamos gastar, né? E com propósitos. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, doutora. Um abraço, viu? Nós acabamos de ouvir a Ana Rosa Vilches, doutora em Educação Financeira. E olha, eu vou mudar de câmera agora para a gente... Nós estamos falando, né, de final de ano, entrar em 2026 com as contas no azul. E aí muita gente vai aproveitar esse verão, esse calorão, para viajar, vai aí curtir uns diazinhos de folga ou a passagem de ano. E a praia, claro, é um dos destinos principais para quem quer curtir, né, essas altas temperaturas. Só que aqui eu quero tratar de um assunto extremamente importante porque é necessário uma atenção redobrada na hora de entrar no mar. Principalmente as crianças, viu? Porque elas são as principais vítimas de casos de afogamento. Neste período de fim de ano, um dos maiores destinos para quem quer descansar e curtir esses dias de sol é a praia. Mas é fundamental que esses momentos de diversão sejam acompanhados de atenção e segurança, para evitar que o prazer se transforme em tragédia. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro registrou somente em 2024 mais de 23 mil salvamentos marítimos. De acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde, ocorreram 300 mil mortes no mundo por afogamento em 2021, das quais 24% foram de crianças menores de 5 anos de idade e 19% entre crianças de 5 a 14 anos. Os dados reforçam a importância da conscientização das normas de segurança e sinalização na hora de entrar no mar. Ao chegar na praia, procure sempre ficar próximo de um posto de guarda-vidas e, na dúvida, pergunte a ele o local mais seguro para o seu banho de mar. Respeite as bandeiras que sinalizam os riscos. Não entre no mar no caso de bandeiras vermelhas. Dê preferência à bandeira verde e, em último caso, às bandeiras amarelas. Além disso, jamais entre no mar à noite. O mergulho noturno nunca foi e nunca será recomendado. A visibilidade fica muito prejudicada e aumentam as chances de um afogamento. Lembre-se de se hidratar bem durante o dia e, se beber, não mergulhe. E se estiver com crianças na praia, coloque uma pulseira de identificação com o nome e telefone para caso ela se perca. Os nossos militares estão equipados com o que há de mais moderno para te ajudar. Aproveite o dia e lembre-se, conte sempre com o Corpo de Bombeiros. E olha, mais de 1.200 cidades em 8 estados estão sob alerta de grande perigo por causa do calor até a próxima segunda-feira. A cidade de São Paulo voltou a registrar um novo recorde de temperatura máxima em 2025, neste final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de grande perigo para uma onda de calor que atinge quase 1.300 municípios no Brasil. A área sob o aviso vermelho abrange os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais e Espírito Santo.
Segundo o INMET, os termômetros marcaram 39,2 graus Celsius, a maior marca do ano na capital paulista. O recorde anterior, registrado apenas em um dia, no último dia 25, foi de 35,9 graus. A temperatura registrada é a mais alta já observada em um mês de dezembro, desde 1961, na cidade de São Paulo. Segundo os meteorologistas, o calor é consequência de um bloqueio atmosférico que atua sobre parte do país. Esse fenômeno dificulta a chegada de frentes frias e outros sistemas meteorológicos, favorecendo a persistência do calor intenso no Sudeste. A previsão indica que a onda, que essas temperaturas devem se estender pelo menos até o dia 29 de dezembro. Olha, calor, viu? E por conta desse calorão, aumenta o que? A procura por praias, piscinas, atividades ao ar livre, né? A gente está falando sobre esse assunto, só que a gente vai continuar reforçando aqui o alerta também para os cuidados com a exposição ao sol, já que nessa época aumentam os casos de queimaduras. A gente foi atrás de uma especialista, médica dermatologista, que traz agora alguns cuidados sobre o que fazer caso você tenha não passado o protetor solar, viu? Primeira coisa, não economize no seu protetor solar. Não estou dizendo para você comprar uma marca cara, mas eu estou dizendo para você comprar um produto que tenha quantidade boa, que tenha fator alto e na hora de aplicar você não economize. Então vamos lá, exemplo. Para passar no rosto, são 3 dedos cheios de protetor solar. Vai ficar melecado, mas depois ele vai absorver. A quantidade de protetor solar é o que protege. Se você passa uma camada muito fininha, não adianta. Praticamente você vai estar descoberto. 1 colher de sopa cheia para cada braço. 2 colheres para cada perna e 1 colher na parte da frente do tronco e 1 colher na parte de trás. Aí você vai estar mais seguro. Só que tem que lembrar o seguinte, protetor solar não dura mais do que 3 horas. Então, ou deu o tempo e você reaplica, ou saiu da água, suou muito, tomou uma ducha, tem que reaplicar, tá certo? Nada protege mais do que uma camiseta e uma bela sombra. Então, camiseta UV é importante também. Mas eu não gosto de ficar melado. Tem a opção de protetor solar em spray, tem a opção de protetor solar em bastão, gente. Hoje em dia tem protetor solar em bastão, ó, e tem alguns que tem até maquiagem. Então, para mulher que tem melasma, você passa no rosto, você fica até maquiadinha. E isso ajuda a ter um efeito de refletir esse sol. Não vai dar para passar bastão no corpo inteiro, às vezes dá um pouco mais de trabalho. Então, o que você faz? Você investe na camiseta UV, alguma coisa que seja mais fechadinha e gola fechada e manga comprida, e aí você passa o bastão só onde você está descoberto. Olha que beleza. Economiza no protetor, fica protegido e garante que você não vai ter que ficar reaplicando no corpo todo só nessas áreas que estão expostas, tá? Agora, deu tudo errado. Esqueci de passar protetor solar, eu me empolguei, fiquei muito tempo no sol, eu dormi. O que eu faço? Bom, primeira coisa, muita água. Não, nada de bebida alcoólica, nada de suco de caixinha, você vai tomar água, no máximo suco de fruta natural. Por quê? Porque você desidratou. Segunda coisa, foi tanto sol que a pele inflamou. E aí o que você vai fazer? Você vai passar pasta d'água, né? Vai passar pasta de dente? Não, não vai. Sabe por quê? Porque isso vai queimar mais a tua pele. Então o que você vai fazer? Você vai passar um velho e bom hidratante. E aí você vai passar o hidratante, de preferência um hidratante mais fluido, uma coisa que espalhe fácil. Porque se for uma coisa muito cremosa, pode ser que não absorva tão fácil e vai arder na hora de fazer força. E aí, banho mais frio, nada de banho quente para não queimar mais, nada de sabonete nessas regiões e nada de voltar para o sol. Porque se você está queimado, você tem que manter a proteção. Ficam as dicas, aproveitem, porque agora quem vai sou eu. Tchau! Reforce aí a proteção da sua pele, viu? Cuide de você, cuide de quem você ama também. Importantíssimas essas dicas que a doutora passou pra gente. E olha, mais de 40 milhões e meio de veículos devem deixar a capital paulista neste fim de ano para aproveitar o recesso e o ano novo. A metade deve passar pelas estradas até esta segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha nas câmeras para ver a movimentação nas estradas neste momento. A SP
55 Manuel Hipólito Rego, quilômetro 110 neste momento. Olha só, movimentação aparente tá tranquila neste momento, sentido São Sebastião, bem tranquilo. Quem for pegar essa estrada, neste trecho pelo menos, vai encontrar bastante sossego, vai na paz, na calma, para que você chegue no seu destino, viu? Agora vamos para uma nova câmera, BR-101, em Itajaí, Santa Catarina, sentido norte de Santa Catarina. Movimento também está bem tranquilo neste sábado. Vamos para uma próxima câmera, então, BR-101 em Itapema, Santa Catarina também. Olha só, de um outro lado, sentido norte, sentido litoral, bastante trânsito neste momento. Anda para, mas é preciso muita atenção, atenção redobrada. E olha, o Jornal deste sábado fica por aqui. Nós falamos de muitos assuntos, mas eu reforço para você, se for pegar a estrada, muita atenção, muita paciência, respeite as regras, respeite, né, as leis de trânsito para a sua família, para quem está também na estrada junto com você, para que a gente tenha um fim de ano em paz, né? Que os números de acidentes não batam recorde como tem acontecido nos últimos anos. Muito obrigada pela sua companhia. Neste sábado, um ótimo final de semana para você. Passe protetor. Até mais.